Olá, vocês que acompanham a Estação Podcast. Estamos aqui dando continuidade a esse trabalho junto com a Vila de Gaia, apresentando a vocês terapias integrativas. Hoje vamos conversar sobre biodança. Temos aqui a presença de Eliana Fonseca e Hilda Nascimento. Meninas, obrigado pela presença de vocês. A gente ficou muito feliz em vocês terem aceito o nosso convite. Vamos bater esse papo. Eu quero que vocês expliquem para a gente o que é biodança, certo? Mas antes de tudo, fala para a gente como é que vocês conceberam essa ideia de biodança. Então, boa tarde. Grata pelo convite a gente, certo? Né, para que a gente possa estar aqui falando um pouco de biodança, que tem aí seus anos, né, de que foi sistematizada, concebida por Rolando Touro, e que ainda é pouco conhecida aqui no nosso meio, principalmente aqui em Salvador. São uma técnica que vocês trouxeram para cá, Bahia, ou já existia aqui? Vocês fizeram ela é de natureza chilena. Certo. Rolando é chileno. Uhum. E ela foi desenvolvida, quando ele criou, aqui no Brasil, com uma ramificação também para a Europa. Mas aqui no Nordeste, em Salvador, era muito pouco conhecido. A biodança está espalhada no mundo inteiro. Ah, é? Europa, Estados Unidos, Ásia. Mais de 157 países têm biodança. Tem biodança. Maravilha. E o que é a Biocentro? Biocentro é um espaço concebido por mim, por Hilda, por Juliana, como sendo um centro que aborda o corpo, a saúde e a vida dos indivíduos, buscando desenvolver os seus potenciais, né, de vida, para que a gente possa viver melhor, para que a gente possa ter mais alegria de viver, mais ímpeto de viver, para que a gente possa ser mais a gente. Maravilha. A gente tem por costume, antes de iniciar o bate-papo, ou se aprofundar no bate-papo, conhecer um pouco mais as pessoas, para que gere uma empatia, né, uma aproximação. Eu queria que vocês falassem um pouco mais de vocês, da vida pessoal de vocês. Começando por Hilda, por favor. Eu sou de Escorpião. Opa! Sou uma pessoa apaixonada pela vida, cheia de energia, adoro demais. Eu sou educadora, estudei teatro. E no teatro, depois do teatro, eu me apaixonei pela biodança. Uma sequência assim, de acontecimentos, a vida acontecendo à medida que as coisas também eu ia conhecendo. Primeiro, uma grande revolução, eu costumo dizer que é AT e DT, antes do teatro e depois do teatro. Teatro é transformador, né? Teatro é uma linguagem espetacular, é um formato maravilhoso de você não apenas ir para o palco fazer algumas coisas para uma coisa para o outro ver, mas o espaço onde você pode entender melhor a natureza humana quando você está interpretando. Interpretando. É extraordinário o teatro. E depois de AT e DT veio a RDP. A biodança veio em seguida e foi uma reprogramação assim mesmo da minha vida. Eu nunca pensei em minha biodança mudar tanto depois que eu combinei o teatro e a biodança como experiências. Dá para você dar um exemplo assim, dessa mudança para a gente entender melhor? Dá sim. Eu sou filha de oficial do Exército. Eu fui criada dentro da minha casa. Eu estudei numa escola de freiras revolucionária, maravilhosa. Mas esse era o ambiente onde eu vivia. Quando eu olho para trás, eu penso, meu Deus, o que seria de mim? Aí o teatro veio, quando o teatro veio, só resgatou você dessa. Botou tudo embaixo e disse, vamos pensar nas coisas, vamos entrar nas personagens, vamos conhecer como é que é a vida por dentro do humano. Tá? Nessa natureza que você pode estar nela, dentro dela, para você sair dela. Uma verdadeira imersão, né? Na natureza, como você disse, na natureza humana. Um texto de teatro não é um texto que você lê, é um texto que você entrar nele. Só assim você consegue. E depois desse mergulho, que Hilda saiu disso? Rapaz, quando eu olho, eu sou muito feliz com o que eu sou hoje. Pense numa pessoa com autoestima bem colocada, sou eu. Eu gosto de olhar, né, as modificações que eu fiz, tudo que eu operei em minha vida, e dar tchau assim para mim mesma lá atrás, e dizer tchau, porque aí onde você está. Junto com isso a biodança, que aí foi muito, foi uma junção mesmo assim, de oportunidades na vida. Como foi o seu primeiro contato com a biodança? Você dessa risada. Com cartaz. Sim, Eu estava no ônibus, com o violão, com o meu violão do lado. Ah, você toca? Eu passei de ônibus e vi um cartaz escrito Encontro do Corpo. E meu cartaz, Encontro do Corpo.
igual você decidiu, já fazia teatro. Aí deixei pra lá, outro dia passando, andando, estava preso numa banca de revista, havia uma coisa chamada banca de revista. Na época. Então, a banca de revista tinha um cartaz de encontro do corpo, um evento no Otton. Tá me chamando. Com várias abordagens corporais. Eu quero ver que negócio é esse. Aí fui embora para esse tal de encontro do corpo, entrei fiz algumas opções lá para experimentar algumas linguagens, e de uma dessas linguagens eu não gostei, não me senti bem, uma sala muito ruidosa. Eu estava lá dentro e entrei numa outra, por acaso. E nunca mais saí da biodança. Acredite. Foi assim. O acaso que não existe me empurrou para dentro de uma sala de biodança. E foi amor à primeira vista. Foi amor depois que terminou a sessão. Explique isso aí. Eu não entendia nada do que estava acontecendo e aquilo começou a mexer muito comigo. Que quanta gente é essa junta? Que homem é esse que está aqui, que diz que é o facilitador? O que esse homem está fazendo aqui, fazendo esses movimentos? Era tudo novo, diferente muito dessa aula de teatro. Não se fala em biodança, era todo mundo calado, só se movimentando, movimentando e sentindo. Mexeu muito com você, né? Eu Você saiu impactado. Bombadíssima quando eu saí de agora eu quero conhecer que negócio é esse. Agora eu vou para dentro. É possível que tenha tanta gente fazendo. Aí depois do biodança na vida veio a formação pela DEP, pela dinâmica energética do psiquismo, veio apaixonada pelo psicodrama, estudei, me formei em psicodrama mais recentemente, e por fim o yoga, né? Eu junto isso tudo, assim, eu olho e digo, que conjunto de coisas legais eu fiz, que coisa bacana. Uma mulher completa, né? Que coisa, eu quero lá saber disso, você é completa. Já não sei mais de acrescentar novas experiências. Não, eu quero saber de completude, certo? Uma mulher em processo de completude, vamos dizer assim. Que beleza, aí sim. E você, Lino, fala pra gente um pouco da sua história. Comigo foi a primeira dança. A primeira dança. Foi a primeira dança. Eu sou enfermeira de formação, sempre mergulhada dentro de hospital. Adorava o que eu fazia. Mas tinha uma coisa que era ver as pessoas saírem do hospital e voltarem para o hospital, saírem do hospital e voltarem para o hospital. Então, eu entendia que não era só aquilo que se dizia ser a causa da doença, que tinha alguma outra coisa. E com isso, eu comecei a ficar inquieta. E como é que eu posso ajudar para além de fazer injeção, funcionar uma veia, fazer um curativo? Eu queria fazer mais por aqueles indivíduos. E a minha ideia era que eu pudesse fazer alguma coisa antes que eles baixassem no hospital. Né? Até que eu fui ser enfermeira de hospital psiquiátrico, e isso ficou mais evidente ainda. Então, com um grupo de amigos, né, no centro espírita que eu trabalhava, a gente começou a estudar sobre terapias. Então, a gente estudava sobre a terapia, chamava um profissional para falar sobre aquela terapia e experimentar o que era. Aí chegou a vez que alguém falou sobre biodança. E aí a gente trouxe, né, uma facilitadora. E ela fez uma sessão com a gente. Quando terminou a sessão, eu fiz, é isso que eu quero. É isso que eu quero. Achei bem simples, sabe? Achei o que achava. E entrei para a escola de formação. Um dos pré-requisitos para fazer a formação de facilitador de biodança é você ter X horas de biodança. Eu não tinha nenhuma, porque tinha acabado de conhecer. Mas eu já tinha feito vários cursos de análise transacional, várias coisas, terapias. E aí, conversando com... Você tinha um currículo que já tinha um currículo, dava um laço para você fazer para fazer isso. Aí eu formação. pedi, entrei com uma carta solicitando, me aceitaram. E aí, então, eu fiz, né, a formação em biodança. Da formação, fiz várias extensões, porque biodança tem a formação de facilitador em si, e tem as extensões, que seria especialidades. E aí, fui fazer... Quanto tempo demora a formação? 3 anos e meio. É? Sim, porque a gente faz os módulos, um a cada mês, no final de semana, que é teórico e vivencial. Daí nós fazemos, antes de terminar os módulos, a gente faz 3 meses de estágio de observação com um facilitador, observando, curiando como é que ele faz, como é que ele conduz. E depois a gente monta o nosso grupo de supervisão, que são 6 meses de supervisão, com um facilitador de data, né, que equivaleria na universidade ao mestre. Perfeito. Para vir me orientar, eu conduzir pessoas durante 6 meses no grupo regular semanal. Daí eu faço o TCC, então tem, né, um trabalho de conclusão de curso, apresento para uma banca
e sou não aprovado. Existe esse curso em Salvador? Existe, sim. Então, na maioria dos Quem estados, oferece? a escola de biodança. Existe uma escola de biodança Sim, aqui no estado. Sim, a escola de biodança Sistema Rolando Touro. Na Perfeito. maioria dos estados do Brasil que tem uma direção, Certo. e essa direção, então, é quem faz toda a parte de agregar alunos, e a cada mês um professor vem dar aulas para esse aluno, né, sobre as disciplinas. Então, a gente aprende desde fundamentos de fisiologia e de biologia até a manejar com música, porque o tripé da biodança é música, movimento e emoção, certo? O encontro em grupo que vai deflagrar a emoção, para que possam acontecer as transformações. Você fez a formação? Fiz a formação, fiz extensão em argila, para trabalhar com argila, que é uma específica. Certo? Fiz formação para a árvore dos desejos, biodança clínica, que é uma forma de lidar com biodança, olhando o indivíduo como um todo, trabalhando sua saúde, para que ele possa cada vez mais minimizar os seus gatilhos de enfermidade, que era algo que, quando a gente fez a formação, a gente descobriu que a gente já trabalhava dessa forma, né? Porque a gente faz entrevistas. Por intuição, você já trabalhava, né? Depois descobriu que existia um tratamento científico. Tá? É isso aí. Tá? E depois disso, então veio a formação em experiência somática, tá? Que é uma ferramenta específica para trabalhar com traumas, com traumatizações, mas que trabalha transtornos de ansiedade. Isso na nossa sede de ampliar os nossos conhecimentos para melhor acolher quem chega no Biocentro. E esse ano estou concluindo arte terapia. Parabéns. Estou aqui cercado por duas mulheres, olareado, né, por duas mulheres que são, né, fenomenais. Parabéns a vocês pela entrega, né, pela dedicação a esse crescimento, a esse conhecimento, para passar para o outro. Você deixou de cuidar do corpo para cuidar, assim, do todo, né? Da alma, do espírito, da mente, né? Deixou de cuidar exclusivamente do corpo para cuidar ampliou, do todo. ampliou. De cuidar de doentes para promover saúde. Né? Então, é bem isso mesmo. Não é somente o corpo, é tudo isso tudo. Como é que vocês se conheceram? Essa vez tudo. Então, vamos lá. Você sabe que a gente tem dúvida, às vezes a gente fica lembrando. Será que foi? Não foi assim, não foi? A gente se conheceu dentro de um grupo de biodança. Eu, como participante, dançante desse grupo, eu fazia a formação, não era formada ainda, tá? E ela já era formada e já tinha grupo, tá? E a Hilda chegou com o grupo dela, e a forma como foi apresentado, né, e a forma como eles se colocaram, fez com que eu empatizasse com ela. Que maravilha! Você dessa... Eu sou muito desconfiada, muito. Fez com que eu empatizasse. Mas se tem algo de bom em mim, assim, eu sei separar a coisa de não gostar e saber que é bom, sabe? Então, tem coisas que a gente não gosta, mas a gente sabe, mas é bom. E aí, eu fui fazer o estágio de observação com ela, certo? Porque eu sabia que era uma boa facilitadora e que poderia me trazer um bom aporte. Não gosto, mas vou encarar. Vou encarar nesse sentido. A fera. Mas aí, olha só aqui pra gente ver o valor do afeto. Nós estávamos na mesma maratona da escola, eu como aluna da escola e ela, porque conhecia o facilitador e foi lá para relembrar o tema. Nós tivemos um acariciamento de pés. Acariciamento de pés. Na biodança é uma técnica dentro da biodança, é um exercício. Acariciamento de mãos, de face, certo? De cabelos e de pés. E eu caí para fazer o exercício com ela, certo? E logo ela? Logo ela. Foi bem assim mesmo. Eu tenho que acariciar o pé dela? Pois é. Deixa eu acariciar o pé dela. Alguma coisa parecida. Só que ela pegou o meu pé e colocou aqui nela. E fez. E tratou o meu pé como se fosse, sei lá, o pé dela, o pé de alguém muito querido dela. E a gente não se conhecia assim. E aí, quando eu vi aquilo, eu disse, peraí, tem uma coisa diferente. Certo? Então, assim, esse ato de pegar o pé de alguém desconhecido, certo? E tratar com tanto zelo, com tanto cuidado, com tanto afeto. Isso é biodança, sabe? Então, na biodança, a gente acolhe o outro como o outro chega e a gente lida com ele mesmo pela afetividade, pelo afeto.
Aí eu fiz, não, essa criatura não pode ser essa que eu estou fazendo. Que eu queria na minha cabeça. Reserva aí e vamos ficar com essa do Ofélia. E aí começou. Certo? Interessante essa coisa do tocar no pé, né? Jesus Cristo fez isso, né? Lavou os pés, né? E isso marcou toda a história da humanidade, porque hoje se reproduz e isso tem um simbolismo muito grande. Que Então, é outro. exatamente. E foi isso que ela fez naquele momento. Ela se colocou a meu serviço. E ao colocar no peito, ela... Eu aproximei do cara de eu. Exatamente isso. Você se sentiu acolhida. Pois é, e eu estou lembrando aqui agora da simbologia do pé, porque os nossos pés São as escutas. são as nossas escutas. O nosso pé é a escuta do chão, é a escuta da terra, né? É por isso que mesmo quando ele tem que estar descalço, né? Não tá descalço. Mas descalço no chão, na grama, na areia, no barro. Preferência descalço, já não vou ser calçado? Justo. O ser humano perdeu muito esse contato com a natureza, né? Vocês preveem isso na técnica da biodança? Um contato com a natureza, ou com a natureza humana? Esse é um tema extremamente complexo, né? Vai valer uns 10 podcasts. Vixe, vamos fazer, né? Para a gente discutir isso daí. Mas assim, a biodança nos orienta a colocarmos a vida no centro de tudo. A despeito das nossas opiniões sobre o que vai acontecer com a humanidade, o que quer que seja, a gente precisa apostar na vida que está aí. Né? E olhar que a vida que está aí está gerando muita enfermidade. A gente chama isso de enfermidades da civilização. As enfermidades que são decorrentes do estilo de adoecer, que as pessoas confundem com estilo de viver. É estilo de vida, não é estilo de morte, é estilo de vida. Não é estilo de vida. Não tem vida. Porque está doente, está ansioso, está depressivo, está cheio de problemas de dermatite, está com o intestino no sangue. Então, assim, como é que a gente não prevê, a gente alicerça o indivíduo para ele fazer os enfrentamentos necessários sem adoecer, e a gente eleva o nível, a gente vibra, né? A gente dá a chance dele elevar o seu nível de consciência. Seu facilitador, né? O que conduz. Ele ser seu próprio facilitador. O caminho é esse aqui. Seu próprio facilitador na vida, para ele aprender a fazer escolhas interessantes para ele. Certo. Você falou de biocentro. Quem são biocentros? Explica isso aí pra gente. Eu gosto de vocês porque a gente pergunta e vocês sorriem. Isso dá uma leveza. Que bom. Então, biocentro. Eliana Fonseca, Hilda Nascimento, Juliana Almeida. Um abraço para a Juliana e esperar que no próximo podcast ela esteja aqui com a gente. Está convidada, viu? Então, nós três juntamos as nossas expertises, as nossas competências, tá? Essas três, o fio que nos une é de afeto, é o afeto mesmo, certo? Então a gente gosta uma da outra e a gente se espelha uma na outra e a gente consegue conversar de uma forma muito diferenciada, tá? Então a gente une mesmo as nossas competências. Então se eu sou mais assertiva e o outro é mais afetivo e o outro é mais ponderado, a outra é mais ponderada, na hora que a gente está discutindo alguma coisa, na hora que a gente está conversando, que a gente está resolvendo algo, essas três diferenciações são trazidas para a mesa para que a gente chegue a um denominador comum e a gente possa resolver, a gente possa decidir, a gente possa definir. Tá? Se tem algo para ser tratado e Juliana, né, é melhor tratar com aquele tipo de pessoa, com aquele tipo de situação, Juliana vai ficar à frente. Se for Eliana, vai ser Eliana. Se for Hilda, vai ser Hilda. Tá? Então a gente faz isso e a gente se une. E a gente traz, a gente discute, a gente conversa, a gente ouve, tem um discurso. E a gente lida com um tipo de... Então, junta as nossas expertises para fazer o melhor para quem estiver dentro do biocentro. Maravilha. Eu estou encantado com a proposta de vocês. Porque a gente não concorre uma com a outra. Isso. Complementar, né? A gente confia uma na outra. Então a gente cresce dessa diversidade, a divergência é importantíssima. A gente consegue divergir e continuar com o laço profissional sustentável. Então cada vez tudo entre a gente vai ficando cada vez mais forte, mais forte. Isso é um privilégio mesmo. Esse é um diferencial da biocentro, né? Existem outros que vocês poderiam pontuar aqui pra gente? Nós e sorriso, né? Sempre. Bom, sorriso, amo, farto. Vocês vão encontrar. Bem, a palavra número 1 de um trabalho que eu acabei de fazer
agora nessa última semana, é a palavra critério. Tá? O meu perfil é um perfil muito criterioso, na verdade. Isso, assim, é o perfil de Juliana também, é o perfil de critério. É caríssimo pra gente. Nós somos muito exigentes com aquilo que nós fazemos. Então, esse é um grande diferencial nosso. Nós não fazemos nada de qualquer jeito, nada por acaso, nada sem fundamentação, tá? Nada sem trocarmos uns com os outros. Isso dá uma qualidade ao resultado final, né? Ao processo e ao resultado final. Nós somos seguras naquilo que nós fazemos, tem muita segurança naquilo que a gente faz. Porque antes de fazer, tem um critério. Estamos fazendo por quê? Para quê? Uma projeção nossa não é. Por que isso está aqui? Está a serviço de quê? Quais são as bases que a gente está montando isso daqui? É o tempo todo no critério. E nós temos uma forma de lidarmos com os nossos clientes de fato individualizado. Não é uma palavrinha da moda. É individualizado mesmo. Uma prática de vocês mesmos, né? Nós temos condição de lhe dizer agora, daquilo que nos é trazido, como está cada um dos nossos clientes. O nosso trabalho é feito assim, por isso que no perfil clínico a gente vai acompanhando o que se passa com as pessoas, né? E, assim, isso gera um nível de trabalho gigante. Sim, uma demanda muito grande. Então é assim que eu acho que esses são dois grandes diferenciais, o critério e o atendimento particularizado, individualizado, acompanhamento da pessoa. Tanto no Pilates, Juliana, da mesmíssima forma. Então nós não temos trabalhos avulsos porque são interessantes, porque eles são legais. Nós temos um propósito, nós temos uma proposta Tem fundamento isso. de que quem venha para cá trabalhar com a gente saiba o que está acontecendo e possa se olhar também em franco desenvolvimento na direção daquilo que quer. Dá para perceber no processo, não no final, mas no processo, né, o feedback das pessoas que participam, né, em termos de crescimento, enfim, existe parâmetros que dá para vocês perceberem, né, efetivamente o resultado do trabalho? Sem dúvida alguma. Porque assim, a gente trabalha com o corpo e a gente trabalha com movimento. Sim. Então, nós temos um olhar para essa pessoa que chega. Isso em qualquer modalidade que a gente esteja, em qualquer abordagem que a gente esteja trabalhando. Na biodança, a gente chega a fazer entrevista existencial, que a gente chama de entrevista existencial, com quem chega na biodança, para saber como essa pessoa que chega, o que ela precisa, do que ela almeja, né, o que ela quer alcançar. Né? A gente tem isso no Pilates, faz avaliação. Tá? E a gente acompanha a pessoa no movimento. Porque quando a gente se movimenta, a gente diz de quem a gente é. Tá? Você com certeza vai isso no seu dia a dia, que você vai ver uma pessoa caminhando e você diz assim, poxa, aquela pessoa parece bem com peso, aquela pessoa parece que está muito triste, poxa, olha só, o destino, aquela pessoa vem toda pra frente. Então, quando a gente se movimenta, a gente se mostra. E nós fazemos leitura de movimento. Então, biodança traz leitura de movimento. Então, a gente vê as pessoas dançando. Por isso que eu trouxe a questão de individualizado, porque a gente está ali com um grupo dançando e a gente está com o olho em todo mundo. Certo? Percebendo que cada um está acontecendo com ele, com ela. E às vezes, sem a pessoa falar, a gente chama assim para perguntar o que está acontecendo por conta do movimento. Então, biodança nos ensina categorias de movimento. E às vezes a gente acha que a pessoa está faltando potência na sua dança, está faltando ímpeto, né? Não tem resistência, está cansando fácil, tá? Não tem coordenação. Quando a gente chama, tem alguma coisa aí, quando a gente chama para conversar, a pessoa faz algum relato, certo? Tá? E aí a gente vê como isso realmente tem a ver. Como eu estou na vida, é como eu caminho na vida, como eu estou dançando, certo? Ou como eu estou me movimentando, onde quer que seja. Então tem essa forma, que na verdade é a nossa forma de olhar, e tem o pessoal o tempo todo nos traz feedbacks, seja depois das sessões, depois das maratonas, tá? As pessoas falam conosco, as pessoas encaminham, certo? A gente mantém grupo de WhatsApp para cada grupo e as pessoas têm livre acesso a gente também, pelo particular. Então elas falam como elas estão e a gente vê coisas assim, certo? Dando saltos na vida das pessoas, a gente vê isso, como elas se desenvolvem. Então, uma outra diferencial é que a gente não trabalha com pessoas para o biocentro, a gente trabalha com as pessoas para a vida. Então, a gente não trabalha para que essa pessoa fique dependendo da gente.
A gente Pelo trabalha contrário. para que a pessoa seja protagonista na sua vida e vá para a sua vida. Além da biodança, existem outras abordagens que vocês utilizam. Mas antes de falar de outras abordagens, eu queria saber, explica para a gente mais ou menos como é uma sessão de biodança. Eu fico aqui imaginando biodança. Pois é. Explica um pouco para a Parece gente. esquisito mesmo, eu também achei esquisito. No dia que eu ouvi, eu não estava entendendo nada. Isso Coisa é uma sem coisa assim, sentido. muito astral, eu vejo assim. Não, não é muito astral, não. Pé no chão, não. Pé no chão, É, pé no chão. Mas parece astral, parece. Gostoso até de ouvir biodança. Eu estava agora na fisioterapia, conversando com o meu fisioterapeuta sobre aspectos da fisioterapia que se casou com a biodança, né? E nós estamos falando de reimpressão de memória, conversando com o Ricardo agora. E ele falando, né, como ele aborda na fisioterapia a resposta de um corpo a memórias que não foram agradáveis, que foram memórias traumáticas, o corpo ele converte em dor. Ele trata a dor no corpo. A gente cria novas memórias na biodança em ambiente seguro, como um laboratório, para que essas memórias antigas vão ficando para trás e novas memórias informem ao cérebro que não precisa mais reagir daquela forma. Muito legal. Como é que rola uma sessão de biodança? A sessão de biodança ela tem duas partes distintas, tá? É um todo. Primeiro é um bate-papo, tá? O que bate-papo é esse? A gente procura saber, pergunta básica, como é que vocês estão hoje? Como é que vocês chegam aqui? Tá? Que a gente já vai acalmando o pessoal para eles começarem a olhar quais são as significações, quais são os sons, as mensagens que o próprio corpo vai trazendo. Porque durante o dia, a maioria das pessoas não sabe nem que está no corpo. Tamanha a loucura que a gente vive, né? Sentem coisas, se batem em lugares, acontecem coisas, a pessoa não sente estar no corpo. Fato. Né? Só quando o sintoma agudiza é que ela vai, depois de alguns comprimidos, achar que tem alguma coisa estranha acontecendo. Então a primeira parte é como é que se está, como é que você chega, ouvir as pessoas e trazer, nós temos um perfil de trazermos algum estímulo para a roda. Ou um tema que a gente provoca para ser discutido, que a gente pode olhar como é a participação, quem fala mais, quem fala menos, quem é mais acanhado, quem deixa de ser, qual é o posicionamento dessa pessoa frente à vida, mais otimista, menos, enfim. A gente vai olhando, através dessas provocações, como as pessoas se comportam. Isso para a gente já é dado. Dado que a gente vai anotando no cantinho da sessão, eu costumo fazer isso, para quando for realizar a próxima sessão, já estou de olho naquilo. Tá? E depois que a gente leva uns 50 minutos, mais ou menos, conversando, às vezes trazendo jogos, nós gostamos muito de trabalhar com o que a gente chama de objetos intermediários. Objetos intermediários são eventos que podem provocar, podem ajudar as pessoas a se expressarem numa roda, né? A falarem de si, sem se sentirem acanhadas, observadas, tá? Porque elas têm algo que intermedie. Elas estão falando de algo. Mas quando você fala de algo, você fala de si. É o seu olhar, é a sua opinião. Exatamente. Então a gente faz Quando isso. você fala do outro, você está falando muito mais de si do que do próprio outro. Né? Tudo que a gente fala sobre o que quer que seja é nosso. A priori é nosso. Então a primeira parte da sessão de biodança é assim. Procurando saber, procurando ver como a pessoa está posicionada, a gente já tem assuntos que a semana passada estava assim, mas agora já mudou para não sei mais o quê, questões, a gente pega aquilo tudo e guarda para a gente. Intervalo, aí ninguém fala mais nada, o processo de biodança não é verbal. As pessoas não somente ouvir música, se movimentar a partir do que sentem quando ouvem a música é um deflagrador de emoções, elas vão se mexer e tomar consciência do que elas estão sentindo. Do sentimento do movimento. Muita gente coisa. Você toca uma música, aí a pessoa não tem uma forma de dançar, a pessoa é livre para. Mas ela vai ter um exercício sugerido. Ela tem uma consigna, um exercício. A biodança oficialmente tem mais de 400 exercícios elencados. As sessões são feitas a partir da escolha dos exercícios apropriados para atender aquele grupo, que é um conjunto de pessoas com demandas específicas. Então, olha como vai ficando cada vez mais complexo. Você monta aquilo para caber naquele espaço de tempo e ali dentro você tem o exercício proposto
tá? Que a gente chama de convite, para que a pessoa não se sinta obrigada a fazer, tá? Mas fazem. É tipo o quê? Levantar o pé? Não, eu Andar vou de te dar um costa. exemplo que eu costumo dar sempre. Eu sempre dou exemplo de caminhadas. Os níveis de complexidade, eles variam imensamente. Certo. O que eu vou lhe dizer é um exercício ultra básico, tá? Uhum. Então, assim, vamos fazer vou oferecer uma música e eu vou convidar vocês agora a caminharem em todos os espaços dessa sala. E nessa caminhada vocês vão colocar a determinação de vocês. Vamos fazer um caminhar com determinação. Só com a música as pessoas vão caminhar com aquilo que para elas é determinação. Vocês fazem a observação. Aí eu fico observando. E aí vai. Depois de uma caminhada pode vir um jogo de palmas, pode vir uma dança livre. Assim, o que é liberdade para cada um? Na hora que o seu corpo está livre, o que você faz com a liberdade? Aí começam várias perguntas para o facilitador se fazer, para que ele anote o que ele está vendo. Na semana que vem ele vai criando alavancas para que o indivíduo chegue aonde ele quer. Ele, o indivíduo. Que já falou, quando ele fez a entrevista, ela fez a entrevista que disse, olha, eu preciso mais ímpeto na vida, eu estou muito parado na vida, eu não tenho coragem de me expressar, sou muito tímido. Eu não tomo decisões, é difícil para mim e tal. E nesse olhar e nesse dançar, então, na semana seguinte, nesse primeiro momento em que a gente estava conversando, de repente alguém traz, poxa vida, você pediu uma dança livre. E eu vi que eu fiquei com receio de fazer este ou aquele movimento porque eu me senti olhado, por exemplo. E isso daí já é material para que a gente possa conversar inclusive ali na hora, que você sentiu, que vai acontecer. Aí no outro dia, pois eu me senti completamente solto, nem vi que tinha ninguém na sala. Parece que sumiu tudo, né? Então, cada um vai ter o seu nível de envolvimento e vai a própria pessoa se olhando. Lá no belo dia, nesse caminhar com determinação, vai acender uma luzinha para ela, foi interessante, a primeira vez que eu vi você estava olhando para o chão, certo? Eu quase me bati com várias pessoas e hoje não. Hoje eu passei pela sala toda, tem não sei quantas pessoas na sala e não me bati com ninguém. E aí ela viu quando ela já modificou o seu eixo de olhar para diante, certo? De estar na vida sem ir para os buracos, sem ir para os cantos, ou então alguém que só caminha pelas beiradas da sala. Até o dia que essa pessoa atravessa o centro, a gente fica de cair. Não é? E a pessoa vai notando, às vezes ela não nota que exatamente ela mudou de caminhar na periferia para o centro, mas ela traz um relato sobre uma decisão, sobre uma mudança na vida dela. Ou, mais comumente, como alguém do entorno disse que ela estava diferente. O que está acontecendo com você no centro? O que é diferente com você? Pensando mais no centro hoje? Não, é na vida. É na vida. Na vida. Pai, mãe, irmão, marido, mulher. O que é? Eles trazem esse relato. Né? Muito frequentemente. Minha esposa está dizendo que hoje eu estou mais solto, mais... Né? Pode ser. Também pode. Pode ser também. Pois é. Quais são os benefícios realmente que a biodança pode trazer para o indivíduo? Então, a primeira coisa que biodança vai propor é que a gente tenha mais mesmo, esteja mais na nossa própria vida, tá? Então tenha mais ímpeto, mais alegria, não é? Que a gente se sinta mais senhor da própria vida. A biodança vai mexer na nossa forma de movimentar. Então, movimentar mesmo com mais coordenação, movimentar com mais fluidez, movimentar com menos peso. Movimentar no físico e movimentar na vida também. A biodança trabalha com reforço da saúde do indivíduo. Então a gente não vem reforçando doença, a gente reforça saúde. Ah, eu não consigo fazer isso. E o que é que você pode fazer? Então a gente vai olhar e vai reforçar isso que você pode. O doutor fala sobre acender o fósforo na escuridão. Né? Então assim, eu posso não ter o holofote imediatamente para espantar a escuridão. Mas se eu acender um fósforo, eu já vou ter espantado um tanto de escuridão. Então a gente vai acendendo esses fósforos. A biodança, ela reforça o sistema imunológico. E uma das coisas que acontece é que a gente está em gregária, a gente está em grupo, então biodança não é individual, biodança se dá em grupo. E quando eu estou em grupo, um indivíduo, essa presença reforça,
certo? O sistema de ocitocina, de neurohormônio desses indivíduos. E isso faz com que o meu sistema imunológico possa melhorar. Então, o indivíduo termina adoecendo menos. Com tudo isso, eu termino tendo consciência do meu estilo de adoecer. Então, eu começo a ver, peraí, aquilo que eu fazia, esse tipo de caminho que eu estou seguindo, isso daqui não é muito legal, não. E não fui eu que criei. Por que eu estou repetindo esse negócio? Esse negócio me foi ensinado. Se não é meu, para que eu estou fazendo? Eu repito o script. Aí eu repito o script. Aí as coisas começam a aprofundar cada vez mais, porque o indivíduo vai então em busca de eu quero ser senhora da minha vida, eu preciso saber do que é que eu gosto. E aí a gente às vezes tem pessoas que assistem, por exemplo, uma pessoa me diz assim, eu não sei se eu gosto de filme legendado ou dublado, porque eu vivia desde muito nova com alguém que só gostava dublado. Então eu agora preciso reaprender. E aí vai experimentar na vida. Fascinante. Né? Tem algo na biodança também que é extraordinário. Talvez porque tenha me marcado muito. Pouco tempo de biodança e sua estrutura de valores começa toda a ser mexida. Porque ela levanta um desejo de viver bem, não é de estar vivo, parecendo um zumbi. Sim, é. Um desejo de viver intensamente, sabe? De ter vida forte correndo. Um desejo de sentir afeto, de sentir as coisas com mais intensidade. Ela começa a acender isso do lado de dentro. Aí os valores antigos, que estavam mantendo o indivíduo numa faixa de existência muito restrita, eles começam a desmontar. A ruim, né? Dá uma sensação assim de iminência do caos, sabe? Mas esse caos é muito bem-vindo. O caos é um anúncio de uma nova ordem. Né? Então as peças vão começando a sair do lugar até que elas sejam reorganizadas em um novo formato, até não sejam mais nem essas pedras, sejam outras tantas. É interessante o processo, e aí isso interliga com a saúde, interliga com o trabalho, com a família, com tudo, fica tudo interligado. Então o indivíduo, no primeiro momento, entra num estado de confusão, aquilo que ele achava que era certo, né, que era bom, ele começa a questionar, ele não é tão bom assim, não é certo, não foi o que fiz. Entrou naquele negócio de a confusão, e depois um processo de demolição, demolir essas coisas, tirar essas... Ou talvez dissolver, a gente pode dissolver, para ser mais suave, né? Dissolver essas questões e vem um novo momento que é de reconstrução. Dele criar suas próprias... A gente vai se construindo e reconstruindo o tempo todo, né? E isso daí vai criar aquelas novas impressões que Hilda colocou, né, antes, sobre dar para o indivíduo novas possibilidades, certo? E aí ele vê, poxa, eu posso ficar com essa nova leitura aqui, certo? Eu posso desenvolver isso. Ele perceber que existem outras possibilidades, né? E, não e assim, tem um fenômeno que a gente chama da biodança, que é abandonar o estado de vitimação, tá? Você não é vítima da vida. Você está na vida. Você está trabalhando, você está no jogo da vida. Ok. Mas você hoje, pobre de mim, coitado de mim, tudo é contra mim. Meu pai, minha mãe, minha avó, todo mundo é contra mim. Não. Isso aí começa a ganhar um outro movimento. Sou eu que opero na minha vida. Ok, todo mundo invade o meu espaço. E você está, vamos desenvolver, colocar limite? Aí você descobre que não é o mundo que está invadindo o teu espaço. É você que não aprendeu. Como você está lidando com... Aí você abandona uma coisa que a gente chama estado de vitimação. Você abandona para ser o protagonista. Não gosto muito dessa palavra, não. É super na moda. Nossa Senhora. Mas antes de estar na moda, para você ser o ator, né? O atuante, o senhor, o sujeito, né? O administrador da sua própria vida. Isso é bacana também. Quem pode fazer a biodança? Qualquer pessoa. Existe uma idade inicial, uma idade final? Existe uma organização dos facilitadores. Tá? Então, havendo uma justificativa, pelo menos como a gente enxerga no biocentro, você pode montar seus grupos com características. Então, você quer montar um grupo de famílias? Você pode juntar pessoas, mesmo famílias se reúnem, vamos fazer um evento com famílias junto. Vamos fazer um grupo vamos trabalhar com crianças. Existe um perfil de biodança para crianças, especialização, inclusive. Mas também você pode dizer assim, vou fazer um trabalho para pais e crianças. Aí já é um outro perfil de trabalho. Um grupo só de mulheres, para tratar coisa do feminino. Um grupo de pessoas egressas de uma enfermidade. Né?
um grupo de mulheres mais tectonizadas, por exemplo. A gente não trabalha assim. Uhum. Não tem nenhum grupo exclusivo com nenhum perfil assim, muito claro, muito definido. Nós trabalhamos com adultos, pessoas acima de 18 anos. Tá? Mas às vezes pode ter uma pessoa que quer trabalhar somente com homens. Né? Porque, sei lá, você pode setorizar para focar melhor em alguns aspectos pertinentes aqui no conjunto. Ou você pode trabalhar com uma plateia mais mista mesmo. Hoje vocês estão operando na Vila de Gaia. Como é que foi esse contato, né, esse encontro com a Vila de Gaia? Como é que tem sido essa relação? Bom, nós já estamos aqui há um tempinho, né? Desde antes da Vila de Gaia se chamar Vila de Gaia. Né? Nos anteriores da Vila de Gaia. Sim, Nós estamos aqui, mas não com esse nós nome. ficamos aqui quando essa casa, né, era do Mahatma Gandhi. Tá? Então nós chegamos aqui em busca justamente de um espaço que melhor nos acolhesse em um determinado momento. E aí a gente chegou aqui, a gente ajudou a reformar essa sala que hoje a gente ocupa. Essa Tá? aqui? Essa sala. Ah, Tá? vocês ocupam. Que a gente ocupa embaixo. Tá? E aí então, depois chegou Vivi com Vila de Gaia e a gente ocupa quarta e quinta-feira à noite com biodança. Tá? Não é só estes momentos que o Biocentro está na ativa, porque nós temos aulas, sessões online e temos presenciais. Então, biodança é presencial, biodança só se dá mesmo no salão, então a gente chama de biodança. É no toque, é na presença, é em grupo e é físico. Não tem como ser online. Não, biodança online não. Fazer alguns ajustes, mas precisa tirar o nome do biodança. Na pandemia, que foi suspenso todas as possibilidades de estar em conjunto, nós trouxemos para o que a gente chama de prática de movimento os nossos grupos para o online, através da plataforma Zoom. Daí, quando voltou, que a gente pôde, a gente veio para o presencial e o grupo online nós transformamos no nome de Onda Dança Online, certo? Porque pessoas não quiseram voltar para o presencial ou pessoas que estão fora de Salvador, que não realmente podem estar no presencial porque não estão aqui. Então a gente manteve esse grupo, que é dia de segunda-feira à noite. Certo? E online, Pilates é online, tá, nesse momento. Arte-terapia e experiência somática também. Eu queria aproveitar que você falasse dessas outras abordagens, essas outras técnicas que vocês utilizam. Então, abordagem. Pilates, né, que é conhecido, a gente fala do Pilates moderno, certo? Contemporâneo, que é a Juliana Almeida, nossa outra sócia, que é a instrutora. Yoga também é online, que é uma técnica que Hilda e Juliana são as professoras de yoga, certo? Arte-terapia, que trabalha com simbolização dos conteúdos do indivíduo, né, através de recursos expressivos como dança, pintura, desenho, colagens, escritas, certo? Encenações teatrais, né? Então a gente trabalha com isso também, é online. Experiência somática, que é uma ferramenta terapêutica que lida com fisicalização das sensações mesmo, com conscientização das expressões corporais que sinalizam conflitos, estresse, e esse indivíduo pode ter também muitos traumas, e a gente trabalha lidando com isso, né, para tirar esse indivíduo, né, desse sequestro traumático. O que mais? Psicodrama. Psicodrama é uma técnica que utiliza os recursos do teatro para que, através de personagens, que aparecem de várias formas diferentes, das personagens, o indivíduo possa conhecer melhor a si mesmo por aquilo que nas improvisações vão acontecendo e por situações inusitadas com as quais ele vai precisar lidar. As duas são professoras de biodança, trabalham juntos. Qual a diferença da Eliana, da Hilda? Qual a diferença de vocês enquanto professores? Existe? Enquanto pessoas somos completamente diferentes, né? Certo. Completamente. O nome é facilitadora de biodança justamente porque professor pressupõe, né, aluno, e a gente lida muito com essa coisa de aluno sem luz, né? Na verdade não é aluno, facilitador, nós estamos ali. Uma concentração totalmente justo. Tanto que biodança se dá em grupo e em roda, porque na roda não tem início, não tem fim, e na roda não tem realmente predomínio de indivíduo sobre indivíduo. Mas a gente sabe muito bem que ali naquele instante nós estamos
facilitando. Então, quem é a facilitadora nesse momento? Existe diferença no método de facilitar de vocês? Agora, eu estava aqui pensando, enquanto eu Ria falava, nós temos uma facilitação tão afinada, nós temos uma relação tão afinada. Então, eu estava aqui pensando, eu sou uma pessoa muito diferente de Ria, né? Eu posso ver isso claramente. Mas, assim, eu não sei identificar, assim, claro que tem formas diferentes, né? Mas eu não sei dizer. A facilitação em si, a forma de falar é diferente, né? Vocês estão vendo aqui, a forma de colocar é diferente. É diferente, mas tem ponto de congruência, né? Sim, a gente a percebe. técnica, certo? Estilo atrás de dias é tão afinado. Quarta-feira ela facilita o grupo e eu danço no grupo de quarta. Quinta-feira eu facilito e ela dança no grupo de quinta. Aí às vezes eu tô dançando no grupo de quarta e chego junto dela e falo assim, essa música vai tocar amanhã. Então às vezes... E vocês não tinham... Não, porque ela não me diz porque eu vou dançar, eu quero dançar. E eu digo pra ela porque às vezes a gente, nos 3 grupos, como agora, né, esses 2 próximos meses, setembro e outubro, nós estamos com o mesmo tema para os 3 grupos, o online e os 2 físicos, que é falando sobre as zonas azuis, uma sugestão que ainda trouxe, a gente comprou isso e a gente está estudando sobre as zonas azuis, né, que são zonas de pessoas longevas, saudáveis e felizes no mundo, tá, e que têm 9 hábitos específicos que ligam todas elas, são repetidas em todas essas 5 comunidades e que contempla o que a gente traz na biodança. Isso dá um novo podcast, né? Isso é verdade. Sem dúvida alguma. Então a gente está dançando sobre isso e discutindo sobre isso. Então todos os 3 grupos estão fazendo isso. Mas as sessões são completamente diferentes, certas músicas, a abordagem, né, a pegada, né? Então assim, a nossa pegada é diferente. Assim. Você falou dos próximos meses. Quais são os planos que vocês têm para o futuro? São muitos. O que pode contar aí? Pelo menos assim, nós estamos em plena mudança. Nós estamos fazendo uma mudança enorme. Antes de falar da mudança enorme, eu quero dizer que a gente se sente muito bem trabalhando aqui na Vila de Gaia. Sim. Isso acabou escapando dentro da nossa fala. Tá? Você perguntou, a gente acabou derivando. Esse é um espaço muito bem organizado. A gente se sente tranquila, segura aqui dentro. É um espaço muito bem cuidado, com um receptivo maravilhoso. E é muito agradável, tranquilo e seguro estar aqui. Nós gostamos de estar aqui. A gente gostaria que a sala da gente fosse maior. E isso seria muito bom. Em breve, fica aí já no pedido, né? Não sei como, mas a administração de Viviane é realmente parceira, né? Muito especial, muito bacana. Gosto muito. E assim, planos, né? Nós temos uma maratona de biodança, que é uma imersão. A maratona é um formato de você tirar as pessoas da cidade e levá-las para um outro lugar. Já é uma maratona externa. Tá? Em regime de internato. Quer dizer, interna as pessoas em um lugar, numa fazenda com essas pessoas. A gente pode ter um espaço de trabalho específico. Nós temos uma maratona prevista para dezembro. Dezembro de 8 a 10, Projeto Evolução. O Projeto Evolução, que não é uma criação nossa, é a criação do professor Carlos Garcia, uma sumidade em biodança, onde ele propõe que o indivíduo seja visto como um bonsai. Olha que coisa. Onde a sua raiz principal foi cortada pela moral, pela educação. Corta a raiz para ele poder ficar quietinho, bonito. Uma vasilhinha desse tamanho da vida, num pedaço de vida. Quando começa a expandir, vai pulando. Aí corta e amarra com ferrinhos para ficar. Muito interessante isso. É um trabalho lindíssimo, extremamente potente, onde ele vai. São 5 grandes desafios, né, que ele propõe, o professor Carlos Garcia, para que o indivíduo vá retomando, lembrando ao corpo dele e dando condição a uma outra raiz secundária de assumir a posição da raiz central e voltar a desenvolver aquela árvore com todo o poder que ela tem. Vamos fazer isso em dezembro. Daqui para lá nós temos mais uma pausa, que é um momento que a gente tira as pessoas da cidade por um dia só, vai de manhã e volta no final da tarde, vai para algum lugar diferente, visitado, para, em suma, não fazer. Ótimo, adorei isso. É um desafio, creio. Há muito tempo que a gente não tem tempo para não fazer nada. Não é? Pois então a gente recolhe os celulares,
E a gente apresenta o local com essa possibilidade, mas ninguém tem a obrigação de fazer Nada. Então, tem rio, tem praia, tem isso, tem aquilo, tem aula de yoga, tem não sei o quê, mas onde é que você está bem agora? Então, conexão com esse estado. Nós estamos mudando a nossa marca. Nós estamos com uma mudança enorme, trabalhosíssima. Vamos mudar a nossa marca como um sinal mesmo de renovar, tomar fôlego. Já definiram a nova marca? Já está pronta. Então manda pra gente aí pra gente poder colocar. Em outubro. Então um outro podcast. Pronto! Uma marca toda pensada, com uma cor específica, que tem a ver com o futuro do planeta, coisa toda. E isso impacta na nossa relação com o público, impacta no Instagram, impacta na responsabilidade, no critério. Critério que agora temos uma marca, né? Quer dizer, já tem. Essa nova marca precisa ter o mesmo critério que nós aplicamos em tudo. Então não é só um resultado de criatividade de cada quem criou, não é só um resultado de toda uma pesquisa que faça sentido para nós, em cada passo que a gente vai dar. Então, o que Hilda falou é a gente facilitando para os outros, e em outubro nós estamos mergulhadas em um curso de atualização de arquétipos em biodança. Então a gente estuda sobre os mitos, sobre os arquétipos em biodança, onde nós vamos ser as alunas, certo? Lá no Rio Grande do Sul, certo? Com a escola de lá, a escola de biodança de lá, no outubro. Então nós estaremos sendo alunas, certo? Ou seja, tendo mais conhecimento para que a gente possa mais trabalhar mesmo, melhor conduzir os nossos trabalhos. Meninas, boa viagem e quando voltar, tragam todas essas novidades para a gente conhecer. Quero aqui agradecer do fundo do coração, né? Foi uma aula, né? Uma magna aula. Vou deixar um minuto para vocês fazerem alguma consideração que vocês achem importante, orientar as pessoas, né? Quem tiver interesse em participar, em conhecer como é que faz. Então, cada um tem um momento para fazer as suas considerações finais. Pois, ou das pessoas que não conhecem virem conhecer biodança. Aqui na Vila de Gaia, quartas e quintas à noite. Chegando aqui, Dani, né, a nossa anfitriã mor, né, que acolhe todo mundo com muito carinho. Nós estamos no Instagram, Biodanca Biocentro, né, e lá no Instagram vocês também podem falar com a gente, podem solicitar informações, inclusive fucem no nosso Instagram para conhecer a gente. Tá? Então, assim, estar no Instagram para a gente, que é uma vitrine, é um trabalho tanto, porque a gente não quer que seja vitrine para inglês ver, como se diz, né? Que o que esteja lá no Instagram seja realmente aquilo que a gente professa. É isso aí, eu acho que dentro da vida existe muito mais vida do que o que a gente imagina. Quem tiver curiosidade, quem tiver espaço interno para descobrir essa vida dentro de mais vida, como uma crisálida que não cessa de abrir, experimente só uma sessão de biodança, faça uma sessão de biodança e veja o que resta depois de se aplicar em uma só. Parabéns, meninas, pelo trabalho. Nós aqui agradecemos do fundo do coração. É bom ver mulheres empoderadas, qualificadas, né? Cheias de critérios, cheias de preocupação e de profissionalismo. É isso que o mercado está precisando enquanto produto de mercado. É isso que o ser humano está precisando de terapias de reencontro consigo mesmo. E eu sei que a biodança e a Biocentro oferecem esse tipo de reencontro, ou possibilitam esse reencontro. Muito obrigado a vocês. Prazer estar aqui. Nós que agradecemos, viu? Aproveitar para agradecer a Vila de Gaia por ter possibilitado esse encontro maravilhoso para a gente, né? Esse conhecimento que elas compartilharam conosco. Espero que tenha sido útil para cada um de vocês. Né? Fica aí também o nosso agradecimento à nossa produção, que tem se esmerado em fazer o melhor possível. Se você gostou desse conteúdo, a gente pede que você se inscreva no nosso canal, porque isso é importante, mostra a relevância dos conteúdos que a gente tem produzido. Certo? Se gostou, dá um joinha. Se não gostou, faz lá suas críticas, sugestões. A gente está querendo cada dia melhorar para oferecer o que realmente pode contribuir, pode impactar na vida das pessoas que nos acompanham. Tá bom?
Forte abraço, beijo no coração e até o próximo. Tchau.